A Guerra dos 100 Anos. Seja bem-vindo ao meu vídeo, e nesse vídeo vamos falar de uma das maiores guerras da Idade Média, a Guerra dos 100 Anos. Essa foi uma guerra que, como vocês devem imaginar, durou mais de 100 anos. Essa guerra durou 116 anos e foi talvez a guerra mais famosa da Idade Média. Mas para entendermos a Guerra dos 100 Anos precisamos entender os motivos por trás dela, então vamos começar. Para entendermos os motivos da guerra, vamos entender os principais países dessa guerra, começando com o Reino da França. Naquela época a França era um dos reinos mais ricos e importantes da Europa, tendo vários rios importantes e um solo bom para plantações, então não era de se duvidar que a França poderia ser dominada por algum país estrangeiro, já que naquela época isso era muito normal, mas o que importa é que a França disputava com outro reino, o Reino da Inglaterra, ou somente Inglaterra. Naquela época a França e a Inglaterra disputavam o controle do Condado de Flandres, um território bastante importante. Porém Flandres não era o único motivo da Guerra dos 100 Anos, o principal motivo veio depois. O que aconteceu é que o rei da França, Carlos IV, morreu, e ele morreu sem deixar algum herdeiro vivo. Então os franceses ficaram confusos e não sabiam quem seria o próximo rei. Então a França se tornou um reino sem rei, mas tinha sim um sucessor para a França. O sucessor seria Eduardo III. Só que tinha um porém. Eduardo III já era o rei da Inglaterra, ou seja, se Eduardo se tornasse o rei da França seria uma política de dois reinos com um único rei. Então Eduardo foi lá e pediu para ser o novo rei da França por ser parente de Carlos IV. Mas os franceses não gostaram muito da ideia, pois eles não queriam ser dominados indiretamente pela Inglaterra. Então os franceses fizeram uma reunião para decidir quem ia ser o rei da França, e se Eduardo deveria ser o rei. Eduardo esperava voltar para a Inglaterra com a coroa da França, mas ele voltou de mãos vazias, pois a convenção disse que nenhum parente da linhagem materna deveria ser rei, ou seja, Eduardo não podia ser o rei da França. Então quem se tornou rei foi Felipe VI, ou Felipe de Valois, e Eduardo voltou para a Inglaterra sem a coroa francesa. Então ele não fez nada por enquanto. As tensões entre os dois reinos começariam a piorar quando o Ducado de Flandres, com a ajuda dos ingleses, fazem um motim contra os franceses. Esse motim aumentaria as tensões, e com isso o rei Felipe disse que a Inglaterra estava fazendo expansionismo em Flandres. Então Felipe de Valois faz uma decisão terrível. Existe um ducado no sul da França chamado Ducado da Aquitânia. Esse ducado era um vassalo controlado pela Inglaterra. Então Felipe mandou centenas de cavaleiros para a região, e eles acabaram atacando. Então o rei da Inglaterra ficou furioso e mandou desembarcar vários cavaleiros para Flandres. E depois o rei da Inglaterra declara guerra à França, começando a Guerra dos 100 Anos. O plano de Eduardo era conquistar a França o mais rápido possível, tirar o Felipe VI do poder e se tornar o rei da França. Então assim começam as mobilizações de tropas. Com o tempo se passando, os franceses se preparam nas praias que estavam perto da ilha da Grã-Bretanha. Vale lembrar que como a Guerra dos 100 Anos durou muito tempo, a guerra era dividida em 4 períodos, e esse é o primeiro. E depois acontece a primeira batalha da guerra, a Batalha de Sluis em 1340. Essa foi uma batalha naval que era decisiva, pois a França e a Inglaterra não faziam fronteira diretamente, já que a Inglaterra é um país que está nas Ilhas Britânicas. A batalha naval teve vitória dos ingleses, destruindo a marinha francesa, e assim os ingleses desembarcam e invadem a França, e eles começam a avançar de vários lugares diferentes. E em 1346 os ingleses vencem a Batalha de Crécia em Ponthieu. Nessa vitória os ingleses tiveram o domínio de boa parte do norte da França e a Inglaterra ganhou o controle do Canal da Mancha, o canal que separava os dois países por água. Os franceses não focaram apenas nos ingleses no norte. A França rapidamente fez uma invasão no Ducado da Aquitânia. Os franceses têm dificuldade em invadir, porém conquistam grande parte da Aquitânia, e a Inglaterra pega boa parte de Flandres e também a Bretanha. A Bretanha, assim como Flandres, também estavam se rebelando contra a França, porém a França não ficou sozinha na guerra. A França ganhou um aliado importante durante a guerra, a Escócia. A Escócia tinha uma rivalidade com a Inglaterra, isso porque a Escócia tinha lutado contra a Inglaterra na Guerra de Independência da Escócia.
E os escoceses, vendo que a Inglaterra ficaria muito forte se tomasse a França, rapidamente tentou fazer algo. E chegou uma hora que os escoceses declararam guerra contra a Inglaterra. A Escócia seria importante, pois ela fazia fronteira diretamente com a Inglaterra. E aqui vai alguns dos motivos da guerra ter sido tão longa. Primeiro, que naquela época as armas e a infraestrutura não eram tão avançadas, e isso ajudou a guerra a se prolongar. Sem falar que depois das primeiras batalhas aconteceu a epidemia da peste negra. A peste negra naquela época começou a dar suas caras na Europa, mas a guerra continuava, só que bem lenta. Em agosto de 1355 a Escócia faz um ataque à Inglaterra, porém os ingleses mandam vários cavaleiros e expulsam os escoceses e até invadem a Escócia. Porém, algum tempo depois a Escócia saiu da guerra, e assim a França fica novamente sozinha enquanto os ingleses avançavam. Depois da saída da Escócia, a guerra ficou bastante lenta e não teve muitas mudanças territoriais. Nenhum dos dois lados avançavam direito devido à peste negra e vários outros motivos. Mas durante as batalhas o filho do rei da França foi até capturado por um cara conhecido como Príncipe Negro. Esse era o príncipe de Gales. Mas enfim, em 1360 a guerra tinha se estendido muito, e então os dois lados que já estavam cansados decidem fazer um acordo, o Tratado de Brest-Genil. Esse acordo não acabou com a Guerra dos 100 Anos, porém ela deu uma pausa nela. Nesse tratado dizia que a Inglaterra não podia avançar mais, pelo menos não por enquanto, e dizia que os territórios que a Inglaterra conquistou continuariam sob domínio dos ingleses. Porém os ingleses tinham que parar de reclamar o trono da França. O tratado foi assinado e a primeira parte da Guerra dos 100 Anos acabou. O tratado que os franceses e ingleses fizeram não adiantou muita coisa, pois depois que o rei da França João II morreu, seu filho Carlos V se tornou rei da França, e esse novo rei da França não queria respeitar o tratado que eles fizeram para pausar a guerra. Carlos queria recuperar os territórios perdidos e conquistar a Aquitânia dos ingleses, e isso gerou mais tensões, e esse novo rei começou a recrutar mais cavaleiros e unir os franceses. E em 1364 o rei da França desrespeitou o Tratado de Brest-Genil e atacou os territórios que os ingleses dominavam, iniciando assim a segunda parte da Guerra dos 100 Anos. Nessa parte da Guerra dos 100 Anos a guerra acabou se espalhando para a Espanha, pois a Espanha tinha um dos reis que estavam lutando para ver quem seria o rei do reino de Castela e Leão, e tínhamos Dom Henrique, que era a favor da França, e Dom Pedro, que era a favor da Inglaterra, o que fez os dois participarem dessa parte da Guerra dos 100 Anos. E com o ataque francês, os franceses rapidamente ocupam os territórios que os ingleses dominaram e atacaram Aquitânia novamente, porém desta vez com muito mais força e dominando muito mais território. Durante a Guerra dos 100 Anos os arcos e flechas até ficaram mais famosos e foram mais usados. Então Eduardo III, rapidamente depois dessa invasão da Aquitânia, fez um novo desembarque na França, e novamente faz uma invasão em Flandres, e foi assim por mais um tempo. E na Espanha o Dom Henrique vence e vira o rei de Castela. E em 1377 as batalhas na Espanha acabaram. Depois do fim das batalhas na Espanha a guerra ficou novamente parada e muito lenta, com boa parte da Aquitânia sob domínio francês, e a França conseguiu resistir usando as campanhas brancas, onde um comandante chamado Bertrand du Guesclin conseguiu fazer várias vitórias usando as campanhas brancas, uma espécie de guerrilha. Mas em 1377 morreu o rei da Inglaterra Eduardo III. O príncipe negro de Gales também morreu, e com a morte dele subiu ao poder na Inglaterra Ricardo II, porém ele tinha apenas 10 anos de idade. Pois é, 10 anos. Então os franceses viram isso como uma oportunidade para fazer uma vitória. Mas isso não adiantou muito. Sem falar que em 1380 o rei da França Carlos V também morreu. Então, com a morte dos seus reis, os dois países fizeram mais uma pausa na guerra. E assim termina a segunda parte da Guerra dos 100 Anos. Durante um pequeno tempo os ingleses tiveram apoio do Papa, e depois do segundo período da guerra aconteceu algumas revoltas dentro dos dois países, e a guerra ficou meio parada, mas ainda estava acontecendo, porém sem mudanças territoriais.
Em 1386 os ingleses fizeram um acordo com Portugal, o Tratado de Windsor. Esse tratado foi importante para Portugal lutar a Batalha de Aljubarrota. Essa foi uma batalha importante para Portugal, pois nessa batalha Portugal quase deixou de existir. Inclusive esse tratado é respeitado até hoje entre Portugal e Inglaterra. Esse é o tratado mais antigo do mundo que ainda é respeitado. Voltando para a França. Na França estava acontecendo muitas revoltas e crises políticas. Essas crises políticas fez surgirem várias facções e revoltas. Uma delas era os Borguinhões. Os Borguinhões queriam se tornar outro reino separado da França, e os ingleses apoiaram os Borguinhões. E em 1399 o rei da Inglaterra Ricardo II foi substituído por Henrique IV. E a França estava com tantas crises internas que o rei da França Carlos VI até ficou louco devido a tudo isso. Literalmente louco. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Como é que... E com todas as crises e a loucura do rei da França, os ingleses aproveitaram isso para fazer um novo ataque, sob comando do rei Henrique V. Esse novo rei seria muito importante para a guerra. Esse novo rei queria a mesma coisa que os outros reis da Inglaterra, se tornar o rei da França. E então ele faz um ataque gigantesco contra a França. Esse ataque foi muito rápido e Henrique em pouco tempo conseguiu conquistar muito território no norte da França. E tomaram a cidade de Harfleur e venceram a Batalha de Agincourt. E depois de dominar boa parte da Normandia, os ingleses conseguem dar apoio aos Borguinhões e fazem muitas campanhas com sucesso. E eles até conquistam a cidade de Paris. E nessa nova invasão da França os ingleses até fizeram massacres contra os franceses nessa invasão. Massacres terríveis, o que piorou a relação dos dois países. Mas mesmo assim o avanço dos ingleses foi um sucesso e a França estava quase caindo. Mas aí em 1422 tanto o rei da França quanto o rei da Inglaterra morreram. E como tinha disputas da Inglaterra pelo trono francês, o trono dos dois reinos deveriam ser do rei Henrique VI. Mas esse rei era recém-nascido. Então os dois países ficaram sendo governados por regentes. E assim termina a terceira parte da Guerra dos 100 Anos. E finalmente chegamos na última fase da guerra, o quarto período. Nessa parte da guerra os franceses estavam fazendo de tudo para resistir ao exército anglo-borguinhão. A França parecia estar bem perto de cair, porém os franceses estavam até em boas condições para lutar. Porém a queda da França parecia estar bem perto, e o novo rei da França era Carlos VII. Inclusive uma curiosidade é que esse rei tecnicamente nunca foi rei de verdade na França. Isso porque os franceses tinham uma tradição onde o rei era coroado na costa da Normandia. O problema era que a Normandia estava sob domínio dos ingleses, e então a França estava bastante enfraquecida. Porém aconteceu algo que deu uma esperança para a França na guerra. Joana d'Arc. A história de Joana d'Arc é bem interessante e merecia um vídeo próprio, mas basicamente Joana d'Arc era uma camponesa que teria tido visões divinas, e nessas visões Deus disse que ela deveria se juntar ao exército francês e salvar a França. O rei da França viu isso e acabou acreditando na jovem. E então Joana se tornou comandante de mais de 5.000 cavaleiros. E Joana d'Arc faria várias campanhas importantes, unindo o povo francês. Não existe evidências de que ela lutou pessoalmente nas batalhas, porém ela esteve presente em todas as suas batalhas. Joana d'Arc conseguiu libertar a cidade de Orleans, cercando e conquistando a cidade depois. E Joana conseguiu libertar muito território no norte, lutando contra os ingleses e borguinhões. E pouco a pouco a França foi reconquistando seus territórios e empurrando os ingleses. E Joana era vista como a heroína da França. E em 1430 isso não durou muito, porque Joana d'Arc acabou sendo capturada pelos borguinhões e foi levada pelos ingleses. Os ingleses aprisionaram Joana d'Arc e depois Joana foi acusada de bruxaria e heresia. E então ela foi condenada à morte na fogueira. Ela morreu com apenas 19 anos. Porém mesmo sendo condenada como bruxa hoje ela é considerada uma santa pela Igreja Católica. Porém para os ingleses ela era bruxa mesmo. E faz sentido os ingleses pensarem isso. Enfim, mesmo sem Joana d'Arc os franceses começam a expulsar os ingleses e borguinhões. E depois vários anos boa parte do norte da França é libertada do domínio inglês. E os franceses até mesmo derrotam os borguinhões definitivamente. E os ingleses ficam encurralados numa pequena parte do norte. E depois de muito tempo a França reconquista todo o norte do seu território. E agora só faltava aos ingleses no sul da Aquitânia.
Bem aí depois disso aconteceu a Batalha de Castilhão em julho de 1453, e assim a França conquista toda a Aquitânia. Essa foi a última batalha da guerra. E assim termina a Guerra dos 100 Anos. Os dois países não assinaram nenhum tratado, porém anunciaram o fim da guerra. E depois de mais de 116 anos a guerra acabou. Com o fim da guerra houve várias consequências. Primeiro temos que saber quem venceu a guerra. A guerra oficialmente não tem um vencedor, porém as pessoas concordam que a França venceu a guerra, pois ela não foi dominada e os ingleses foram expulsos da França. E principal consequência foi a rivalidade entre a França e a Inglaterra. Essa rivalidade ainda iria durar séculos, e só iria terminar com o início da Primeira Guerra Mundial. E a segunda consequência foi o enfraquecimento da Inglaterra. O reino da Inglaterra foi muito prejudicado com a guerra. Sem falar que depois a Inglaterra teria que lutar uma guerra civil, a Guerra das Rosas. Essa guerra não chegava nem perto da Guerra dos 100 Anos, e com o fim da guerra a Aquitânia deixou de ser um vassalo inglês para ser parte do território da França. E sobre o número de mortos não tem como saber, porém sabe-se que a guerra deixou milhões de mortos, e foi uma humilhação para a Inglaterra. A Guerra dos 100 Anos foi uma das últimas grandes guerras da Idade Média, e marcou a história. Vai lá no meu canal principal, o link está no comentário fixado e adeus.